Aquele que caminha sem som. A cidade de Vila Moura sempre teve aquele ar pacato de interior, ruas estreitas, casinhas antigas e uma neblina constante que parecia fazer parte da identidade do lugar. Cercada por montanhas e florestas fechadas, muitos diziam que o isolamento trazia paz. Mas alguns antigos moradores sabiam que a verdade era outra. O isolamento mantinha algo preso. Durante décadas, histórias circulavam sobre uma entidade que caminhava pelas madrugadas, surgindo quando a neblina ficava mais densa que o normal. As pessoas a chamavam de O Andarilho, mas ninguém sabia ao certo quem ou o que ele era. Pelo menos até aquela semana. 1. A primeira noite, o silêncio retorna. Em uma quarta-feira fria, Lucas, de 32 anos, professor recém-chegado à cidade, voltava do bar local quando percebeu um estranho silêncio. Nenhum cachorro latindo, nenhum vento entre as árvores, nenhuma alma na rua. Apenas silêncio absoluto. Ao virar a esquina, viu uma figura no fim da rua. Alta, magra, completamente imóvel. Lucas apertou os olhos. A neblina dificultava a visão. A figura tinha braços longos demais, pendendo ao lado do corpo e parecia torcer o pescoço lentamente na direção dele. Mas havia algo ainda mais aterrorizante. A figura não fazia som ao se mover. Nem um passo, nem um arrastar de roupa. Nada. Lucas piscou. A figura desapareceu. 2. O homem que sumiu. No dia seguinte, um morador chamado Seu Adalberto, dono da mercearia, desapareceu sem deixar rastros. A porta estava destrancada, as luzes acesas e o rádio ainda tocando uma música antiga. A polícia encontrou marcas escuras no chão, como pegadas, mas não havia barro. As marcas eram mais fundas do que pegadas humanas, como se algo pesado tivesse pressionado ali. Alguns moradores juraram que na noite anterior ouviram uma batida na porta, seguida de um sussurro grave. Ele voltou. Aquele que caminha sem som. 3. A lenda esquecida. Curioso e perturbado, Lucas começou a investigar. Conversou com a moradora mais velha da cidade, Dona Ismália, de 90 anos. Quando ele descreveu o que viu, ela empalideceu. Você não deveria ter olhado para ele, menino, sussurrou. O andarilho não gosta de ser reconhecido, ela contou a história. Há mais de 60 anos, Vila Moura era dominada por um coronel cruel chamado Leopoldo Farias. Ele explorava trabalhadores, torturava quem desobedecia e mandava desaparecer com famílias inteiras. Um dos trabalhadores, um jovem humilde chamado Jonas Arantes, tentou fugir com a esposa e o filho. Pegos pelo coronel, foram torturados. A mulher e a criança morreram. Jonas foi arrastado para a mata e enforcado numa árvore de raízes retorcidas. Dizem que seus últimos momentos foram de ódio absoluto. Um ódio tão profundo que rasgou algo entre os mundos. Na semana seguinte, o coronel desapareceu. Depois, o capataz. Depois, mais 9 pessoas. Todos sumiram durante noites de neblina densa. É dito que Jonas não descansou. Seu espírito, deformado pela dor e pela fúria, continuou caminhando devastado pela ausência, procurando, caçando, arrastando para que escuridão qualquer um que cruzasse seu caminho. Ele não mata por vingança, continuou Ismália com a voz tremendo. Ele mata porque virou algo que não sabe parar. 4. A segunda noite, ele passa. Na noite seguinte, a neblina voltou ainda mais espessa. Lucas, assustado, trancou portas e janelas. Ficou sentado no sofá, tentando ignorar o som do vento. Até que percebeu algo. Não havia vento. O silêncio tomou o ambiente. A lâmpada piscou. E então, toque, toque, toque. 3 batidas lentas, pesadas, na porta da frente. Lucas congelou. As batidas recomeçaram, desta vez mais fortes. Ele se levantou devagar e olhou pelo olho mágico. Nada, só a neblina. Mas quando deu 2 passos para trás, alguém passou pela janela lateral. Uma sombra enorme, magra, com braços longos, deslizando rente à parede da casa, sem emitir som algum. O celular vibrou, uma mensagem desconhecida. Ele sabe que você o viu. Aquele que caminha sem som. 5. Os desaparecimentos.
Na manhã seguinte, mais 3 pessoas haviam sumido. Todas deixaram a mesma marca: portas abertas, objetos caídos e aquele silêncio esmagador no ar. As câmeras de segurança captaram algo: uma forma humana, contorcida, caminhando com movimentos bruscos e erráticos, como se cada articulação estivesse quebrada. Mas ainda funcionando. E sempre, sem o menor vestígio de som. A polícia parou de investigar. As pessoas trancaram-se em casa, algumas fugiram para outras cidades. Mas Lucas, ele sabia que, de alguma forma, havia sido marcado. 6. A terceira noite. A verdade na mata. Desesperado, Lucas voltou até Dona Ismália. Ela revelou o que sabia. Ele aparece para quem carrega alguma culpa dentro de si. Mesmo que não seja culpa pelo passado, ele sente dor humana. Ele é atraído por ela. Lucas admitiu o que carregava: uma morte no passado. Um amigo que ele tentou salvar em um acidente, mas não conseguiu. Ele nunca superou a culpa. Ismália colocou a mão em seu ombro. Então ele virá por você esta noite. 7. A última noite. O andarilho chega. A neblina tomou a cidade tão rápido que parecia viva. A energia caiu. As luzes dos postes se apagaram uma a uma, como se algo estivesse caminhando por baixo delas. Lucas ouviu passos do lado de fora. Mas não eram passos normais. Eram silêncios ritmados. Como se cada ausência de som fosse um movimento. A porta da frente se abriu devagar, sem que ninguém encostasse nela. A figura entrou. Alta. Esquelética. Com braços pendendo como correntes soltas. O rosto inexistente. O andarilho parou a poucos centímetros de Lucas. Seu peito estufava e retraía como se respirasse, mas nenhum som saía dali. E então ele levantou a mão. A casa inteira vibrou. Objetos caíram, vidros tremeram. Lucas tentou correr, mas suas pernas não respondiam. Ele foi puxado para a parede, como se mãos invisíveis o agarrassem, e então o andarilho encostou o rosto vazio no dele. Lucas viu flashes, viu o passado de Jonas, viu o coronel, viu sangue, dor, raízes enforcando um corpo. Viu a alma se retorcendo, queimando, gritando, mas sem som nenhum. E então, tudo ficou escuro. 8. O dia seguinte. O legado do medo. Lucas desapareceu sem deixar rastros. Dona Ismália foi encontrada no chão, chorando, repetindo: ele levou mais um. Ele sempre leva quem sente. A neblina continuou por mais uma semana, antes de finalmente se dissipar. Hoje, Vila Moura está praticamente vazia. Apenas 40 moradores permanecem. Todos evitam as noites frias. Todos trancam as portas antes das 22h. E quando a neblina volta, especialmente quando está silenciosa demais, alguns dizem que conseguem ver uma silhueta alta caminhando pela rua principal. Alguns dizem que ela para diante das janelas. Que observa, que espera. E todos concordam em uma coisa: ele não matou por vingança. Ele não matou por justiça. Ele matou porque se tornou o próprio silêncio. E o silêncio sempre volta. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente, fique conosco para mais. Muito mais.